Opa, gente, acho que agora eu consegui sincronizar aqui para vocês verem a tela e tudo mais. E bom, o que eu tenho para mostrar para vocês? Hoje é uma aula em que eu vou falar especificamente, atentem, é um assunto que eu vou acabar saindo um pouco pela tangente, mas é tudo isso para poder dar uma base extremamente ampla para vocês sobre o Enem, tá certo? Sobre um conteúdo em específico do Enem, que é vacinação. Mas não é só vacinação não, tá? É vacinação, soro e vai entrar uma cacetada de coisas, tá? Sobre as funções aí do corpo, sobre as células do corpo, sobre corrente sanguínea. Mano, vai ser uma aula sobre anatomia, fisiologia, citologia também, tá? Vírus, bactérias, mas claro que nada aprofundado em nenhuma dessas, porque a gente precisa de uma aula, a gente precisa de mais de uma aula para falar só sobre bactérias. Quem dirá eu vou falar sobre isso tudo em uma aula, sendo que para cada um dos tópicos eu precisaria de muito mais que uma aula para deixar vocês completos pro Enem, tá certo? Porque o Enem ele é muito amplo. Mas aqui a gente vai falar sobre injeções inicialmente. Injeções. E, bom... que foi. E, bom, por que eu escolhi injeções e não vacinas? Porque aqui sim eu vou sair com uma corrente de vacina e uma corrente, ó, soro. Então, vamos lá, ó. Se eu estivesse tratando aqui de vocês, tá? Eu peguei aqui um caso, eu vou fazer bem bonitinho, tá, gente? Porque eu tô desenhando aqui pra ficar gravado. Então, eu não vou ficar aloprando, não. Você concorda comigo que isso daqui eu não faço a menor ideia se é uma vacina ou se isso é uma injeção? Isso aqui é apenas uma agulha, isso aqui é apenas uma seringa. E aí agora eu pus um líquido dentro dela, né? Sei lá que líquido é esse. Se é um soro, né? Se é um vírus atenuado, ou seja, um vírus machucado, se é uma parte de um vírus, se é uma parte de uma bactéria. Eu não sei o que tem ali dentro. Mas agora sim eu vou explicar. Mas eu vou lá e vou aplicar essa mesma vacininha aqui. Vou pegar aqui para... Aqui, ó, vamos supor que aqui seja a parte mais externa da pele humana, ou seja, essa parte aqui. O que eu tenho nela? Né? Eu vou ter certos pelos, mas aí eu vou entrar um pouco mais, inclusive, tá? Para não deixar lacuna, eu vi que isso aqui é um conteúdo super quente pro Enem, caiu no Enem desse ano e vai cair em próximos Enems, em contextos diferentes, então é muito importante que vocês saibam. O pelo, o que é o pelo? Ele é um regulador térmico. Não na gente, que a gente tem muito pouco, olha isso. A gente quase não tem pelo. Um ser humano quase não tem pelo. Só que animais como, por exemplo, ursos, como, por exemplo, cachorros, a depender da raça, como, por exemplo, gatos, a depender da raça, todos eles têm muito pelo, tá? Então é uma certa Oh, meu Deus. Regulação, né? Não é resistência. Regulação térmica. Por que uma regulação térmica? Ou seja, uma regulação é tentando se ajustar, né? Ajudando no trabalho de homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo, para tu não ficar passando frio, pro teu sistema interno não ficar super friorento, com muita dificuldade de trabalhar, porque as tuas enzimas têm uma temperatura certa, o teu metabolismo completo atua, né, de maneira tranquila em uma temperatura certa. Há temperaturas que ele trabalha otimizado. Há temperaturas que ele simplesmente não trabalha. Ele morre, ele desativa. Então, você não pode botar altas temperaturas. E aqui é uma forma de regulação térmica. Por quê? Porque o pelo, você concorda comigo que se eu der zoom, e aí nesse caso aqui eu vou ter de ampliar a imagem, copiar,
E aqui, ó, eu vou colar. E eu vou dar aqui um zoom nessa imagem, porque você concorda comigo que o pelo, aqui, ó, oh, meu Deus. Que aqui nessa região aqui, ele abriga ar. Você concorda comigo quando o pelo ele faz tipo uma voltinha que abriga ar dentro dele. E o ar, gente, é um isolante térmico. Isolante. Então, poxa, tem várias coisas que são isolantes, mas o ar é um isolante. Você acredita? Eu tô aqui com uma garrafa térmica. Dentro dela tem uma camada de ar entre... Você concorda comigo? Vamos primeiro perguntar se você concorda. Você concorda comigo que a ampola, ela não fica direto na garrafa, tem uma camada de ar, né? A ampola não. Dentro da ampola tem uma camada, uma dupla camada de um espelho e depois, espaçado dela, tem o quê? Ar. Um vácuo. Quer dizer, um vácuo não, ar. Que mentira, gente. Tem vácuo, tá? É totalmente diferente. O ar, ele é um isolante térmico, mas a isolação térmica de uma garrafa térmica não é por ar, porque o ar não isola tão bem quanto o vácuo, tá? Tudo que tiver menos matéria, isso daí eu vou explicar pra vocês, tá? Como o calor se propaga. Então eu não vou sair nessa aula. Apenas tome como verdade agora que o ar é um isolante térmico. Eu vou explicar, eu já disse, gente, eu vou explicar melhor em outra aula, pelo amor de Deus. Não se assustem, vão com calma. O Enem ele vai cobrar tudo e você não precisa aprender tudo em uma live. Uma live não, desculpa, uma aula gravada. Eu ia fazer transmissão de live, por isso que eu tô com live na cabeça. Então, qual que é o sistema, por exemplo, de... Poxa, vocês já viram, né, no Polo Sul, Polo Norte, em filmes e acontecendo na vida real. Isso aqui, ó. Temos iglus. Tô tentando fazer o desenho de um iglu aqui. Eu acho que ficou mais ou menos como se ele fosse visto assim de frente, tá? A entradinha e os bloquinhos de gelo. Por que dentro do iglu? Olha isso, gente. Porque dentro do iglu a temperatura térmica é menor do que fora. Por que eles construiriam uma casa de iglu e não uma casa de qualquer outra coisa? Primeiro porque dentro desses lugares super frios, onde a casa pode ser de iglu, irmão, é o que mais tem de matéria-prima para se construir uma casa? Gelo. Concordam, certo? Só que o gelo, gente, o gelo, pensa assim, ó, eu vou dar uma verdade aqui pra vocês. A molécula de água, ela é, todo mundo sabe, todo mundo escreve a molécula de água assim, certo? Mas na realidade, mas a molécula de água, especificamente falando, ela se organiza dessa forma aqui. E eu vou fazer uma aula de física, desculpa, de química, sobre por que a organização molecular da água, por que a ligação entre átomos gera essa organização molecular. Quer dizer, essa organização intraatômica e depois intermolecular. Mas, enfim, quando a água é esquentada, primeiro tomem como verdade, isso aqui é uma molécula de água, tá? Quando a água é esquentada, a molécula de água, quer dizer, quando a água é esfriada, ou seja, quando a água está no seu estado mais sólido possível, vocês concordam comigo que quanto mais baixa está a temperatura, mais próximo, quer dizer, quanto mais baixa a água está de temperatura, normalmente ela tende a estar sólida, certo? É sólido, líquido e gasoso. Mas você concorda comigo que se eu tiver a 10 graus negativos e 200 graus negativos, menos 200 graus ou menos 10 graus Celsius, né? Lembrando a unidade que eu estou falando de graus Celsius, consequentemente ela vai estar sólida, independente se está mais ou menos quente, né? Se ela tem uma temperatura maior ou menor. No caso, como a gente está falando de uma temperatura que vai antes dos 10 graus, antes da linha zero, 10 graus é uma temperatura maior do que menos 200, tá? Isso aqui também é uma questão para cair em matemática, hein, gente? Por favor. Na escala negativa, o que vale é o número mais próximo do zero, porque o zero é mais próximo dos números positivos, e assim vai indo, e os números positivos são sempre maiores que números negativos. Então, vamos lá.
A molécula de água, quando ela tá gelada, existem arranjos geométricos. Vocês não precisam decorar esse nome, porque não é sobre isso a aula, mas quanto mais a água tá gelada, mais a água tá congelada, ou melhor dizendo, quando ela tá nesse estado aqui, que é o estado sólido, ela vai se organizar assim, ó. Exatamente assim. Ela vai e ela vai ficar o máximo possível rígida, tá nessa posição rígida, não é malhar, vocês sabem que ela é rígida. Rígida, inflexível, qualquer outro sinônimo que tu queira dar. Isso aqui é uma coisa para vocês decorarem, tá? Tudo quanto tá no estado mais sólido, tá no estado mais organizado. Isso aqui, organizado. Isso significa que ela não tá mexendo muito. Não, ela tá estática. Mas essa estaticidade, não tem nada a ver com isso. Essa rigidez, essa concretude, né? Essa pouca flutuância dela faz o quê? Não faz nada, né? Só fica muito rígida. Mas como ela se organiza dessa forma aqui para ficar rígida, aqui dentro é composto por muito ar. Quer dizer, por muito ar. Por mais ar do que a água no estado líquido. Então, olha isso, olha isso. Entre as moléculas de água, há mais ar do que ela no estado líquido. Então, o que eu tenho aqui quando eu construo um iglu? Eu tenho uma resistência contra ventos gelados e contra temperaturas, negativas. Uma resistência maior. Qual que foi a questão do Enem no ano passado, em 2023, ou em 2024? Que nesse caso é nesse ano, mas eu provavelmente vou publicar essa aula ano que vem. Se eu não publicar também, qual que foi a questão do Enem de 2024? Olha isso. Olha isso. A questão foi por quê? A temperatura da água, o derretimento do gelo, era assim a pergunta, ó. Tinha um menininho dentro de um iglu e falava, o derretimento do gelo na água, eu vou trazer essa questão e vou explicar ela muito mais detalhadamente, aí sim eu vou explicar por que o ar é um isolante térmico, mas perguntava, por que a temperatura da água, em condições de temperatura, quer dizer, dentro de um iglu, por que dentro de um iglu, se eu botei uma geladeira e esquentei um gelo e tirei ele, por que ele vai derreter fora dali? Ou então, por que eu preciso de uma geladeira para manter uma água congelada dentro de um iglu? Simples, porque a temperatura dentro de um iglu é acima de 0 graus Celsius. E a temperatura lá fora, com certeza, é menos do que 0 graus Celsius. Enfim, não corresponde à temperatura de fusão da água, ou seja, a temperatura que ela fica sólida. Líquida, né? Pelo contrário, corresponde. Está acima da temperatura que a água fica líquida, a temperatura interna do iglu. Por quê? Porque o ar... Então, o ar em gelo, ele tem... O ar em gelo. As moléculas de água, quando estão sólidas, ou seja, na forma de gelo, tem mais ar dentro delas e o ar é um isolante térmico. Logo, a temperatura dentro de um iglu vai ser menor do que fora do iglu, tá? Tranquilo? Nossa, aquele vento super gélido. Por que as pessoas ficariam dentro de blocos de gelo? Por quê? Por que se não fosse? Porque lá dentro é mais frio, mais quente, né? Não faz o menor sentido. Mas enfim. Então, o que eu fiz aqui foi uma grande divagação, mas que já ajuda vocês aqui no Enem. Mas, isso aqui tudo, a gente pode fazer o quê? Apagou. E agora a gente volta aqui pro que eu tava querendo falar mesmo, agora sim. Poxa, mano, pensa assim, ó. O que eu tenho? A primeira coisa, o que eu tenho? Eu tenho logo abaixo aqui da minha pele, em toda a parte do seu corpo. Eu tenho que dizer isso, tá? Em toda a parte. Não tem vida no teu corpo. O teu corpo não vai funcionar. Nada vai dar certo se em cada gotícula de vida do teu corpo. E o cabelo tem vida? Não. O que tem vida são as raízes capilares. O cabelo, as raízes, não é raiz, eu me esqueci do nome, né? Tararã capilares. Ou os capilares. Que inclusive, se tu vai lá e arranca, pode, né? Depende de como tu arranca, pode dar uma gotícula de sangue. É ali que tem sangue. O cabelo não tem sangue algum. Ou nenhum. O português permite dupla negação. Mais uma coisa aí pra prova de humanas. Mas, para prova de humanas, para prova de linguagens ou para redação, né? Porque a linguagem não pede gramática. Mas olha isso, mano. Olha isso.
todo lugar do teu sangue tem, todo lugar do teu corpo, aqui, ó, bem nessa cuticulinha aqui, tem sangue, tem de ter sangue, tá certo? E qual que é a função do sangue, tá? Vamos lá, eu vou dar aqui funções genéricas, tá? Todo o sangue vai transportar isso, sem sombra de dúvidas. O que vai transportar? Glicose. Que, Luana? O que é glicose mesmo? Eu me lembro, né? Poxa, eu tenho glicose muito alta, eu tenho uma glicemia, eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é glicose? Glicose é açúcar, galera. Açúcar. Não entendi ainda, mas por que isso é importante pra mim? Porque não é uma coisa negativa, tem açúcar no sangue, que loucura. Não, gente, açúcar é energia, tá? É energia. A tua célula não consegue trabalhar sem energia. O problema é quando tu tá com demasiada taxa de glicose no sangue. Assim, acima do que o teu corpo vai precisar. Aí vai ter hora, vai viver precisando produzir insulina para abrir tudo isso. Eu vou explicar, vou ter uma aula só de insulina. Melhor dizendo, eu vou ter uma aula só de sistema endócrino. Quer dizer, uma não, né? Várias. Pô, assim, sistema endócrino, se eu só desse uma aula, vocês já iam sair muito melhor do que se não tivesse olhado. Mas, né, puxa vida. Energia, tá? Então, sim, a glicose tem açúcar e o açúcar fornece energia. Olha que coisa divina. Muito bom, não é? Muito bom. Na minha visão, muito bom. Então, eu preciso já do sangue só pra ter energia, só pra funcionar, senão não ia funcionar. Tudo que eu faço, eu preciso de energia. Ou quase tudo que eu faço dentro da minha célula, em todo o sistema do meu corpo, eu preciso de energia. Então, tá bom, ele transporta glicose, mas o que mais ele transporta? Nutrientes. Mas a glicose não é um nutriente? Nutrientes. A glicose é claro que é um nutriente. Mas ele vai lá e vai transportar ácidos graxos, que é o lipídio ali quebradinho, aminoácidos, que é a proteína quebradinha. Vai transportar micronutrientes da banana, antioxidantes. Tudo isso é o que? Na corrente sanguínea. Vai. E o teu corpo precisa. Eu tô te afirmando por A mais B. Sim, o teu corpo precisa. O que mais ela vai transportar? Gente, eu ia fazer uma aula bem estendida sobre tudo que ela transportava, tá? Mas eu vou falar bem rapidamente. Ela vai transportar medicamentos, porque senão a aula vai ficar muito longa. Eu estou vendo 17 minutos. Medicamentos, né? Medicamentos, tranquilo. Porque se for um medicamento intravenoso ou endovenoso, ou seja, dentro da célula, intra é dentro, endo é dentro, tá? Nativo, assim, digamos, né? O que é uma coisa exótica? Uma coisa de fora, uma coisa nativa, uma coisa de dentro, uma coisa do exterior ou uma coisa do interior, tá? Então, intravenoso. Qual é que é o oposto de intra? Inter. Qual é que é o oposto de endo? Exo. Tranquilo? Sempre assim, eu sempre faço essa relação. E aí, isso daí vai ajudar pra vocês não só pra física, não só pra biologia, vai ajudar pra física, pra química, pra linguagens, pra tudo, tá? Pra tudo. Por isso que eu resolvi dar uma leve dissertação sobre isso. Medicamentos, e aí, gente? E aí vai transportar também hormônios, tá? Hormônios, então reguladores. Mas eu vou explicar uma aula específica sobre hormônios, então eu só tô dando uma pausa, só pra não ficar super desconhecido pra vocês. Mas a gente não vai entrar em hormônios agora. Gente, não tem nem como. A aula ia ficar muito longa. A aula ia ser de um dia. E ainda assim eu não ia conseguir vencer tudo que eu quero vencer sobre biologia, né? A biologia você consegue tirar muitos tentáculos. Todas as ciências humanas. Desculpa, todas as ciências exatas. Você consegue tirar muitos tentáculos. E aí, o que eu queria chegar mesmo não era esse. Por que eu tirei a glicose dos nutrientes, se ela é um nutriente? Gente, eu quis tirar para poder dar uma certa atenção especial, tá? Porque glicose é uma coisa que cai muito, tá? Não que as outras coisas não caiam muito, tá? Mas, enfim. Eu achei que ficaria mais didático fazer assim. Mas eu queria falar sobre o mais importante deles. O mais importante, não é o mais importante. O que eu quero dar foco. Então, o mais importante para a minha aula. O que eu quero dar foco. O oxigênio. Oxigênio. Então, ela transporta oxigênio. Poxa, então eu vou dar aqui um leve negócio. Uma leve palhinha. Não Paulinha, pelo amor de Deus. Vou desenhar aqui uma hemácia gigante, você concorda? Ó? É só para que eu consiga abordar ela mais proximamente. Essa hemácia aqui, gente, olha o que eu tenho nela.
calma, ó, respira, presta atenção. Você não vai entender isso na sua plenitude. É pra ter dúvidas, tá? Mas eu quero dar a introdução. Isso aqui vocês vão entender com plenitude em química, puxando pra química, tá? Então é pra ter muita calma. Vocês não vão entender com plenitude, a não ser que vocês tenham um ótimo domínio de química. Mas vamos lá. O que é feito? Primeira coisa, é uma célula que meio que foge, assim, do princípio básico da célula. Porque ela não tem a hemoglobina, a hemácia. E eu vou dar vários nomes para essa célula aqui do sangue, tá? Porque vocês precisam de sinônimos, mas nem caem várias coisas. Glóbulos vermelhos, né? Vocês já ouviram. Esse aqui é o mais popular. Vermelhos. Hemácias é o mais usual. Hemácias, ao menos na minha visão, é o mais usual dentro, assim, do que tá se pedindo. Ah, e essa hemácia, essa daí. No Enem também é o mais usual. E esse aqui que é menos comum, muito pouco comum. Eritrócitos. Ah, Luana, eu preciso decorar agora essa linguagem técnica? Não, só pra você já começar a ouvir, não ter tanta estranheza, não ficar tão amedrontado quando aparece esse termo na prova. Porque a prova, por muitas vezes, ela vai aparecer com termos que tu não conhece. Então, só tô querendo te contextualizar. Então, tem esses três nomes, de glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos. Acabou, só isso. Então, essa célula, ela não tem núcleo. Eu tô falando, gente, ela não tem núcleo, sim, uma coisa, poxa, essencial. É justamente, ela é produzida, tá, gente? Ela tem uma vida útil muito pequena, justamente porque não tem núcleo. E ela não consegue se reproduzir, ela não consegue praticar mitose. Óbvio que não. As outras células, elas conseguem se dividir e conforme a população delas reduz, né, a quantidade delas se reduz, ela vai lá e se divide, ou a demanda que ela cresce de maneira a ponto de não ser mais vantagem, né, a relação superfície e volume dela. Eu também vou explicar isso numa aula separada, tenha calma. Mas enfim, quando ela fica muito grande, ela também vai lá e faz uma divisão. Em resumo quando ela fica muito grande, ela também produz uma divisão para manter aí um certo equilíbrio das funções citológicas da célula, muito bem. Então, ela não tem núcleo justamente para que ela consiga, né, ter toda a dinâmica delas, tá? Não vale a pena aprofundar nisso daqui. Mas vamos lá. O que tem dentro da hemácia? Ah, tem a membrana plasmática, parabéns. Ah, outra coisa que talvez possa cair, elas são produzidas pela medula. Que medula? Elas não se dividem, né? Então vão ser produzidas pelo quê? Elas têm uma vida útil de mais ou menos uns 120 dias, tá? Então elas vão ser produzidas pelo quê? Se elas não se dividem por uma medula. Medula óssea? Não, gente. Medula encefálica? Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver com essas medulas que você já ouviu o nome. É medula vermelha. Olha que coisa simples. Hemácia, tudo que tem ema com H, tá? Tudo que é assim, ó, esse ema aqui, é necessariamente falando de alguma coisa relacionada ao sangue. É ao sangue, tá? E a hemácia, ela vai ter no citosol dela, que é todo o espaço, tá, dentro da célula, ou então no citoplasma dela, que é todo aquele núcleo dentro da célula, ou hialoplasma, que também é todo esse núcleo, mas esse termo já tá caindo em desuso, já caiu em desuso. Ela vai ter dentre várias outras coisas, ela vai ter uma coisa muito importante, tá? Ela vai ter Fe. O que é Fe? Você lembra da tabela periódica? Ferro. Ela vai ter ferro dentro dela. E, Luana, desculpa, mas para que serve esse ferro? Quer dizer, me desculpa, né? Ai, nossa, tô pedindo desculpa aqui. Mas pra que serve esse ferro? Gente, aí que vem o grande ponto da minha visão, a virada de chave, como alguns falam. Virou a chavezinha? Aí que vem um grande ponto. O ferro, eu não vou conseguir explicar uma aula de eletroatividade. Eu não vou conseguir explicar nada sobre como que um átomo atrai outro átomo. Não aqui, não é o lugar, inclusive. Mas pensa assim, ó, o ferro, ele tem um ímã. Que toda vez, ele tem uma paixão, ele tem um grude, ele tem... Só toma isso como verdade por enquanto, tá? Mas o ferro, ele quer muito, ele precisa... Não é que ele precisa. Se ele vê, ele puxa. Ele não precisa, ele consegue viver sem. Mas se ele vê, ele puxa. Se ele vê, ou vem aqui. Ele tem uma certa possessividade. Se ele te vê, ele vai te puxar. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu puxo pra mim. Eu não preciso disso. Se não tiver o meu alcance, eu consigo seguir a minha vida. Eu ainda tenho minha estrutura. Mas se eu ver isso aqui, é meu. É meu. Vem pra mim. E quem ele é tipo um ímã? Ele é um ímã de quem? Ele é um ímã do O2. Do oxigênio. Isso mesmo.
Aí que você fica, né, tipo, pô, então uma hemácia que tem ferro dentro dela, né, muito composta por ferro, e o ferro puxa o O2, ou seja, olha isso, o ferro puxa o O2 para perto dele, então as hemácias, elas, conforme elas vão fluindo no meu sangue, elas vão levando O2 como se elas fossem caminhõezinhos de O2. Isso mesmo. Então são elas que levam O2 para cada canto da tua célula. São elas que levam. Gente, presta atenção. São elas que levam o oxigênio para tua respiração celular. São elas, eu juro por Deus. Isso é uma coisa muito legal, né? Elas vão lá como se fossem trenzinhos, ó. Em cada hemácia dessas vai ter uma pontinhazinha de O2, uma pontinhazinha de O2. E elas vão levando para as células. Ah, ela tá passando aqui, essa célula aqui pegou o O2 da hemácia, liberou gás oxigênio, mas não para a mesma veia. Nem é veia, seria artéria. Não vou entrar nessa definição, mas entraria para outra tubulação, tá? Para outra vascularização, ela liberaria aquele CO2. Não é sempre no mesmo, pelo amor de Deus. Isso não faz nenhum sentido. Entendido? Entendido? Claro que sim. Inclusive, olha isso. Você tem que ser o pulmão, certo? Você tem que ser o pulmão, parará, parará. Você respirou, você encheu ele de O2. Encheu. Como o pulmão, eu disse, né, gente? Toda parte do teu sangue, toda microparte que tem uma célula, toda parte que tem uma célula precisa de O2. Quer dizer, precisa de O2, precisa de sangue. Inclusive O2, né? Mas olha isso, gente, olha isso. Vai lá as suas hemáciazinhas passar. O que o ferro aqui das suas hemácias, eu vou desenhar elas um pouquinho maior, tá? O que esse ferro faz? Ele vai lá e pega o O2 que tá no teu pulmão, ou vem pra cá, aí grudou nela. Gente, não é possível. Isso. Grudou nela. Tão grudado, certo? Aí, ó. Ah, encontrei outra célula que tá precisando desse O2. Eu pego ele. Vai pra essa célula. Aí essa célula aqui, aí essa outra célula aqui, ela vai lá e... Ah, muito obrigada. Era exatamente ele quem eu tava precisando pra fazer as minhas funções vitais e pra poder respirar e pra poder gastar não, né? Pra poder alimentar todo o meu sistema de energia intracelular, endocelular, tá? Ah, bora lá? Bora continuar? Então você acabou de ver como é o funcionamento, tá, dessa questão aqui do oxigênio e da célula. Mas a gente quer falar sobre a corrente sanguínea, o porquê que ela é importante? Não, só queria dar a devida dimensão. A devida dimensão que ela tá em todo lugar, senão não tem vida dentro do teu corpo, senão aquela parte morre. Tu corta a corrente sanguínea, aquela parte começa a ficar muito arroxeada. Uma hora vai ter que ser amputado. Vai ter. Por isso que o coágulo, quando se forma muito coágulo numa região, você acaba não podendo. Juro. A tua perna vai ficando. Vamos supor que seja aqui, ó. Formou um coágulo aí, nessa região aqui, né? Nas minhas veias aqui. Não foi recebendo devido sangue, não foi. Essa parte que vai morrendo. Daqui a pouco eu tenho que amputar todo esse meu braço. Todo. Você vai dizer, ah, Luana, tudo bem, mas eu não tô nem aí pra isso. Pode, por favor, explicar sobre a injeção? Posso, e é isso que eu vou fazer agora, mas toda essa parte que lembre foi extremamente importante pro Enem, tá? O Enem pede conteúdo assim, não só de forma interconectada, como de forma muito extensa, né? Ele quer que que tu evoque o conhecimento de ti, mas pra tu fazer isso tu precisa ter conhecimento. E não é decoreba, não é aquela... Você vai ter que decorar, isso é indubitável, tá? Com certeza você vai ter que decorar. Mas não necessariamente você vai ter que decorar daquela forma que você não sabe o que você tá decorando. Você não sabe o que você tá decorando. Tipo, muita coisa que eu disse. Aceite isso como verdade e depois a gente aprofunda, tá? Muitas vezes vocês só... sangue importante para a vida humana. Precisa de sangue. Poxa, calma, cara, calma. Ó, tá vendo? Daqui a pouco vai ser... Daqui a pouco não, você provavelmente já tá até apto para dar uma aula. Claro, você não tem recursos argumentativos, você não tem didática, você não tem prática. Muito possivelmente a tua aula não vai sair tão boa quanto a de alguém que pratica, ou tão boa quanto a minha, mas vai sair alguma coisa, tá? Pode ter certeza. Quando tem conhecimento, é muito difícil de não sair alguma coisa, mesmo que não saia de uma maneira
bacana, boa, mas todo mundo consegue perceber que tu tem conhecimento. Agora, não chega assim, o que é uma hemácia? Hemácia é aquela coisa... e aí, né, pensa assim, puxou o sangue. Não, quer dizer, puxou o oxigênio. Não, calma, cara, que tá ficando maluco. Calma, vai com calma. Hemácia, palavra emo, né? Não, calma. Pô, vai explicar com calma. Mas enfim, não é sobre isso. Então vamos falar aqui da injeção, tá? É importante que todo mundo que queira medicina tenha calma. Pelo amor de Deus, calma. O estudo tem que ser com calma. O estudo, pô, se tu ficar prestando o estudo, ele vai sair de uma forma tão bolenta, tão ruim, tá? Por isso que é importante você dedicar muitas horas do seu tempo ao estudo, muitas horas do seu dia ao estudo. Por que ficou Sora? Nem eu percebi, era pra ser soro, tá? Não sei porque eu escrevi Sora. E a vacina, gente? A vacina, o que acontece? Dentro da vacina vai ter uma parte do vírus ou o próprio vírus. Você lembra da época do coronavírus? Que era uma bolinha mais ou menos assim. Eu vou desenhar de forma simples, tá? Você lembra que era tipo isso aqui, o coronavírus? As imagens, era uma coisa assim, né? Uma bolinha com... quer dizer, as representações, vou lá eu saber se era exatamente assim. Eu sei que as representações eram uma coisinha mais ou menos assim, não era? Então, essa bolinha aqui, quando ela era botada, esse vírus aqui, quando ele era posto, claro que o vírus é só um material genético, mas no final era produzido isso daqui, tá? Quando esse vírus aqui é posto, tá, dentro de você, pensa assim, eu fui lá, peguei uma vacina e pus dentro de mim, peraí, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Tá. Eu fui lá e peguei uma vacina e pus ela dentro de mim. Então, dentro dela, o que eu tinha? Eu tinha esse material genético, tá? Esse material genético, eu tinha esse vírusinhos. Só que meio machucado, pra não me fazer tão mal. Vai me fazer um pouco mal, mas não vai me dar os sintomas que daria caso eu pegasse o natural. Não, porque ele tá machucadinho, ele tá todo sucateado. Ou então eu vou lá e eles vão lá e pegam, e ao invés de botarem o vírus completo, atenuado, eles vão lá e põem dentro de mim, ó, gente, um vírus controlado, né, digamos assim, né, com os efeitos controlados, ou o máximo possível. Eles vão lá e põem uma parte decifrável daquele vírus. Todo vírus tem aquela parte e é muito específico dele, tá? Então, ou ele vai botar isso daqui dentro do teu corpo, uma parte do vírus, que sempre que alguém olhar para aquela parte, tipo assim, ó, é que nem eles botarem, sabe o óculos do Harry Potter? Toda vez que eles põem o óculos do Harry Potter em alguma marca, todo mundo decodifica. Ah, não, sim, isso aqui é do Harry Potter, né? Então, eles não botaram Harry Potter, eles botaram uma parte do Harry Potter que faz remeter ao todo do Harry Potter. Inclusive, metonímia aqui, né? Figura de linguagem. Uma parte que vale pelo todo. Mas enfim, eles vão lá e põem apenas o óculos do Harry Potter e você já tem... Ah, é do Harry Potter, né? E todo o resto pode ser uma coisa não tão alusiva ao Harry Potter, mas é que se aquela parte é uma parte tão decifrável do Harry Potter, sei lá, ah, sim, do Harry Potter. Então a mesma coisa acontece para as tuas células. Se põe só uma parte decifrável delas, elas ficam, ah, sim, daquele negócio lá que vem nos atacar. E teu corpo, ele ataca tudo. Gente, quando eu digo tudo, é até coisas que não era pro teu corpo estar atacando, tá? Inclusive eu vou fazer aula sobre isso, mas tudo que é antígeno é o que? É estrangeiro, tá? O teu corpo é muito xenófobo. Ah, meu Deus, Lona, para de ficar falando coisa assim. Então, vamos lá, vamos para uma linguagem um pouco mais séria. O teu corpo não aceita quem é diferente dele. Ele tem o que dentro dele? Ele tem proteínas que vão lá e vão identificar. Pera aí, gente, que eu tô com o cabelo aqui, foi. Eles têm proteínas, eu vou botar elas de azul, porque pra mim proteína tem muito carinha de azul. Eles têm, ó, ficou roxo, mas tudo bem. Eles têm várias proteínas que, normalmente a gente representa essas proteínas por Yzinhos deitados, tá? Ele tem várias proteínas que tá ali fluindo no teu corpo, normalmente, só pra identificar quem é estranho, se amontoarem todas elas nele. Ó, vou mostrar como é que elas fazem, tá? Você foi lá e injetou, assim, um bastonete dentro de si. Então, esse bastonete aqui, você foi lá e pôs aqui dentro de si por meio de uma injeção, tá? E aí, o que acontece? Todas essas enzimas aqui, ó, gente, elas vão lá... Claro que você não adiciona só um bastonete, você adiciona vários, tá? Aí, todas elas vão lá... Mas que porcaria! Aqui. Todas elas vão lá e se aglomeram, tá? Se aglomeram dentro desse... Eu vou excluir esse daqui e vou desenhar um assim, tá, gente? Porque senão não vai dar certo. E se aglomeram nele. E aí, como se formasse um coágulozinho.
várias proteínas aglomeradas dentro daquela coisa estranha, porque as proteínas elas só estão ali, são partículas do sistema imune, tá? Linfócitos, tá? Mas aí elas vão lá e se aglomeram dentro não, né? Em volta dessa coisa estranha. Elas identificam, oh, isso aqui não faz parte de mim, não. Vamos caminhar. Eu não conheço esse ser, vamos se aglomerar nele. Então todas elas vão lá e se aglomeram. Só que nessa que elas se aglomeram, e de novo, gente, para fins didáticos eu vou ter de fazer isso, porque senão vai ficar ruim para mim, copiar, colar. Gente, fica ruim para mim, eu preciso de espaço. E como eu sempre começo com a aula muito aproximada, não sei porquê, mano, por que eu não vou aproximando conforme o tempo, né? Não sei. Mas você concorda comigo? Ó, aí elas vão lá e querem atacar todos esses. Todo esse negócio aqui, tá? Toda essa partícula estranha. Mesmo que não seja o vírus completo, tá? Basta uma coisa que não é do teu corpo que ela vai atacar. Antígeno. Lembra dessa palavra que vai precisar, tá? Antígeno. Então, várias dessas proteínazinhas vão se coaglomerar. Então, ela vai fazer como se fosse um coágulozinho, tá? Vai fazer um montinho assim. E aí, quem vai chegar? Eu ouvi um chamado como se fosse um trambolhão. Como se fosse, não. É um trambolhão. Aí vai chegar um trambolhão, filho de não sei quem. Mano, filho de Zeus. Isso aqui não é um trambolho normal, não, gente. Aí vai chegar um trambolhão, eu vou, sei lá, desenhar ele de rosa, tá? Mano, vai chegar um trambolhão assim, ó. Se chama macrófago. Ele faz parte também do teu sistema imune, tá? Macrófago, uma célula bem grande, assim, ó. Pá, pá. Qual é que é a função dele? Comer. Comer. Fagocitar. Fagocitar é comer. Comer tudo que ele vê de estranho. Tudo que vê de estranho, não. Ele não consegue identificar se algo é estranho ou não. Ele vai comer tudo que tiver cheio, né? Um coágulozinho cheio dessas proteínas em volta, né? De algo, né? Formando ali um coágulo. Aí ele vai, pois muito que bem. E aí ele vai chegando perto, tá, gente? Ele vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto. E ele diz, muito bem, sei que a festa tá boa, mas eu preciso fazer a minha parte, tá certo? E aí, comeu, tá? Aí vai ficar como se fosse dentro de uma vesículazinha assim. E aí, ó, opa. Vai ficar como se fosse dentro de uma vesículazinha assim. E aí vai entrar aqui dentro da célula, a célula vai fechar, o macrófago vai fechar. O macrófago vai fechar, vai deixar ele englobado dentro de uma vesícula, vai fechar sua membrana, fagocitou, fechou a membrana, deixou... É como se fosse aqui, ó. Ele vai lá, fagocita, aí isso aqui vem, fica dentro de uma membrana, fecha, entra e fecha aqui, tá? E aí, fechou, vai ter um negocinho chamado lisossomo, mas a gente não vai entrar, porque não é uma aula sobre organela. E vai lá e vai... Opa! Os lisossomos vão lá e vão atacar suas enzimas para catalisarem o processo, tá, de degradação desse restinho de vírus. Mas o que vai acontecer, além do teu corpo ter combatido esse vírus, mas é um vírus de vacina, por que o meu corpo só vai querer combater? Porque depois ele vai ter dentro assim, vamos supor, alta periculosidade. E aí vai se espalhar essa notícia pro corpo inteiro, né? Vamos botar na imprensa que essa maluquice aqui, olha o que a gente tem, olha essa maluquice. News, alta periculosidade. Todos os bastões que tenham esse formato. Opa, eu desenhei o oposto, gente, pelo amor de Deus. Todos os bastões, news, pra todo o corpo, tá? E aí todo o corpo fica vacinado daquilo. Fica vacinado. Todo o corpo fica, opa, tô imunizado contra isso. News. Olha o que a gente tem. A gente tem uma parte aqui, uma partícula estranha. Tomem cuidado com isso, tá? Porque isso é perigoso, isso não é da gente. Aí da próxima vez que você acabar sendo... se vocês acabarem vindo a pegar o coronavírus, o teu corpo, que antes ia ter uma resposta imunológica mais devagar, e você provavelmente ia ter mais sintomas, que a população ia proliferar, a população de civis ia proliferar mais antes do teu sistema imune conseguir ter uma resposta, vai proliferar menos. Então vou mostrar aqui um gráfico que responde bem a isso. Antes, o vírus que ia entrar aqui, ele ia
subir assim e aí ia descer, ia ser combatido. E agora o vírus que vai entrar aqui também, ele vai subir assim e vai descer e vai ser combatido. Você vai ter menos sintomas e às vezes os sintomas não são apenas sintomas, às vezes evolui para a morte. Então os seus sintomas vão ser menores, vão ser mais baixos, porque teu sistema imune já tem uma memória imune daquilo ali. Ela já tá preparada para atacar a próxima vez que vier. Ó, ela espalhou essa notícia, tá todo mundo muito atento. Ninguém tá querendo deixar a sorte pro azar, tá tranquilo? E aí, gente, e o mesmo vale com uma parte da célula ou com uma parte da célula, com uma parte, né, desse antígeno ou antígeno completo. Então a vacina é uma inserção do antígeno completo, seja atenuado, seja uma parte dele dentro do teu corpo. Isso é vacina. Soro não, gente. Soro é outra coisa. Soro é, pensa assim, ó, eu vou pegar aqui a imagem de um cavalo que eu tenho. Eu acho, ao menos que eu tenho. Não tenho não, gente. Que porcaria. Não vou achar. Então eu vou desenhar aqui um cavalo com vocês, tá certo? Ó, vamos desenhar aqui um cavalinho, parará, bem bonitinho. Então, aqui, ó, gente, aqui eu tenho um cavalo. Não, pera aí, vai ficar sem bico mesmo, vai ser um cavalo normal. Eu queria que apagasse por traço, por que a minha borracha tá funcionando assim? Aqui. Então, pronto, aqui você tem um cavalo, parará, parará, suas patas de mel. Pronto, você tem um cavalo. O que esse cavalo... Vamos supor que você tenha sido picado por uma cobra. Eu consigo fazer com que o teu corpo tenha uma resposta, uma memória, aquela cobra. Não. Você foi picado por uma cobra, você precisa rapidamente responder aquilo ali. E você não teve, uma prevenção, porque antes me deram uma vacina daquele veneno, daquela cobra em específico. Não é assim que funciona. Não, pra uma cobra você precisa de uma resposta rápida e você não vai tomar nenhuma coisa antes da cobra. Não funciona assim. Provavelmente as pessoas nunca vão ser picadas por cobras. Por que tu vai injetar uma injeção? Isso não faz o menor sentido. O que faz sentido é você... pois muito que bem, tem essa cobrinha aí. Tá certo. O que eu vou fazer, ó? É uma snake. Mano, olha como ela é sagaz. Eu vou desenhar aqui o olhinho dela. E olha como ela é sagaz. Olha essa língua, gente. Essa língua aqui amedronta qualquer um. Qualquer um com bom senso é amedrontado. Então, essa cobra, ela vai lá e vai injetar um veneno. Só que a gente vai pegar esse veneno dessa cobra, vai botar assim num potinho e vai aplicar dentro da corrente sanguínea controladamente desse cavalo. Então a gente vai infectar o nosso cavalinho, tá certo? É pelo bem do ser humano, então tá valendo. A gente vai infectar esse cavalo com uma dose que ele consiga suportar de veneno de cobra. E aí o sistema imune dele vai começar a trabalhar. E a gente vai retirar um sangue desse cavalo, tá? A gente vai retirar um sangue protegido desse cavalo. E aí, com esse sangue, a gente vai limpar tudo quanto é tipo de toxina, nutriente, hemácias do próprio sangue, o próprio veneno da cobra, tudo a gente vai tirar fora e a gente só vai ficar com o exército dele. Quem é o exército? Exército de batalha contra esse tipo de vírus. Exército de batalha. Já que é contra esse vírus, tá? De batalha. A gente vai pegar o exército de batalha deles, que é quem? São os macrófagos e os linfócitos, tá? É o sistema imune dele. A gente só vai pegar os linfócitos e os macrófagos dele. Na verdade, macrófagos está dentro de linfócitos, tá? Dentro dele. E o que a gente vai fazer? Vai condensar, né? Vai reunir dentro de um Becker. Nossa, mas esse Becker ficou feio demais, né? Foi. E aí, poxa, reunimos ali dentro. A gente vai lá e faz o que temos de fazer, que é isso daqui. Pronto. Pois tu foi picado por uma cobra, precisa urgentemente de algo que combata aquilo ali. Pega aqui de dentro. Ai, mano, por que isso sempre acontece? Pega aqui de dentro e injeta
dentro da tua corrente sanguínea, e aí ele vai começar a lutar contra esse veneno de cobra. Talvez você sobreviva, vai depender do tempo que tu demorou para ir até o hospital, se aquela cobra tem um tipo de resposta muito rápida, se aquele veneno tem uma resposta muito rápida, enfim, a situação vai depender se tu vai sair com vida ou não, tá? Mas tu tá recebendo aquele exército, todo aquele batalhão vindo daquele cavalo, que é muito mais robusto, né? Tá dentro de ti. Todo aquele exército do teu cavalo tá dentro de ti. E aí é só correr pro abraço, tá certo? Essa aqui foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.